Galerinha, módulo 4, matemática 1, acompanhando a nossa análise combinatória, que a gente já passou pelo princípio de contagem, né, operação fatorial, permutação simples e agora vamos para os arranjos, né? Os arranjos, eles são dados pela seguinte fórmula: arranjo de n elementos formados em grupos de p elementos, a gente costuma dizer, arranjo de n elementos tomados p a p é dado pela fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial. De que se trata, afinal? Bom, a análise combinatória ela vai ter duas vertentes principais. Ou eu vou estar trocando elementos de posição, logo eu preciso ter basicamente o mesmo número de elementos e de posições, né? Ou eu vou estar criando grupos, ou seja, de quantas maneiras eu consigo contagens de grupos de uma determinada quantidade de elementos dentro de um conjunto de elementos. Então vamos pensar, né? Eu posso ter um grupo de 10 elementos e quero saber de quantas maneiras eu posso agrupá-los 2 a 2. E se cada grupo desse, de 2 a 2, por exemplo, eu e você, vamos supor que a gente forma um grupo dentro de outras pessoas, mas eu e você, se for a ordem eu e você, se for diferente da ordem você e eu, mesmo sendo nós dois os mesmos elementos, isso é um arranjo. E quando eu e você for a mesma coisa que você e eu, a gente vai ver no próximo módulo que isso é uma combinação. Então vamos ver de que forma esses arranjos vieram para nós aí. Muito bem. Essa é a fórmula, única fórmula deste módulo, né? E o conceito é esse que eu estou passando para vocês. Por isso eu nem perdi muito tempo gravando videoaula de explicação, porque a gente já vem numa pegada boa, né? Do princípio de contagem, da operação fatorial, que eu disse a vocês que ela ia ser usada por toda a análise combinatória, e as formas de contagem por permutação, né? Que basicamente são trocas de posições entre elementos. E quando não é assim, a gente vai ter formas de agrupar elementos, né? Então, ou é troca de posição ou é agrupamento, né? Basta você ter a interpretação do problema para você saber de que se trata, né? Nesse primeiro momento a gente vai estar falando no arranjo, a gente sabe que tudo é arranjo porque estamos no módulo de arranjo, mas mais para frente a gente vai ter no módulo de combinação exercícios que a gente vai ter que perceber na nuance interpretativa do exercício se realmente vai se tratar de um arranjo ou de uma combinação. A fórmula da combinação tem uma variaçãozinha pequena, mas bem significante em relação à fórmula do arranjo, tá ok? Só você pensar assim, ó, o arranjo de flores, mesmo que eu tenha as mesmas flores, se eu mudo a posição delas, é um outro arranjo, né? É um outro buquê, né? Por isso que o nome é arranjo, né? De flores. E no caso da combinação, mesmo que eu mude a ordem dos elementos que eu agrupar, não vai fazer diferença. Mas no próximo módulo a gente vai detalhar isso melhor. Vamos tentar entender a aplicação desse aqui. Questão número 1. No vestiário de uma academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Vale dizer que eu posso fazer essa questão pelo princípio de contagem, né? Eu posso vir aqui e dizer assim, ó, 2 alunos. Primeiro aluno, quantos armários ele tem disponíveis? 8. O segundo aluno, como um já pegou um, né? Como o primeiro já pegou um armário, sobraram 7. 8 vezes 7, 56, letra D. Poderia fazer plenamente dessa maneira, né? Pelo princípio de contagem mesmo. Mas aplicando a fórmula, a gente tem então, né, de 8 armários para arranjar 2 alunos nesses 8 armários. De quantas maneiras eu posso arranjar esses alunos nesses 8 armários? Até mesmo porque se o fulano pegar o armário 1 e o ciclano pegar o armário 2, caracteriza uma diferença se eu trocar isso, né? Não é a mesma história. Por isso é arranjo.
Se fosse a mesma história, seria combinação. Tá ok? Então vamos lá. Então, 8 armários tomados 2 a 2 alunos, né? De quantas maneiras eu posso arranjar esses 2 alunos desses 8 armários. Então, o N é sempre o total e o P é a quantidade de elementos que eu quero por grupo, não é isso? Então, a gente tem 8 fatorial sobre 8 menos 2, 6 fatorial. Como a gente bem viu, a gente vai levar o 8 até o 6 fatorial para poder simplificar. Logo, a resposta é a mesma, 56. Ok, senhores? Muito bem. Então, na questão número 2, eu tenho o seguinte. Um aluno terá que escrever a palavra paz, utilizando sua caneta de quadro de 4 cores distintas. Então, a palavra tem 3 letras, mas ele tem 4 cores. De tal forma que nenhuma letra dessa palavra tem a mesma cor, né? Tem que ser cada letra da palavra, cada uma dessas 3 letras, com uma cor diferente. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra é... Bom, né? É óbvio que se eu pintar, mesmo que eu use 3 cores dessas 4, que é o que eu vou fazer, né? Usando 3 cores dessas 4. Se eu trocar a ordem das cores aqui, vai mudar o agrupamento. Vamos supor azul, vermelho e amarelo. P de azul, o A de vermelho, o Z de amarelo. Se eu trocar isso, é uma outra maneira, né, de agrupar. Então eu não posso considerar isso como sendo uma combinação. Isso certamente é um arranjo. E vai ser um arranjo das 4 cores que eu tenho para agrupar nessas 3 letras dessa palavra, né? Então, 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1 fatorial, 4 fatorial, que é igual a 24. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? Relembrando que aqui é 4 menos 3, né? Que aqui eu fiz pela fórmula, eu coloquei direitinho, aqui eu já fui fazendo direto, que eu sei que vocês são espertos, vocês são sagazes. Ok, senhores? Questão 3 do Neném. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Muito bem. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é... Então, a família é composta por 7 pessoas. E quantos bancos eu tenho vazio aqui para eles se sentarem? Vamos contar, né? Os vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem mais nenhum. Então, eu tenho que arranjar 7 pessoas, né? Dentre 9 possibilidades deles se sentarem, né? Dentre 9 assentos. Quer dizer, certamente vão sobrar 2, claro. Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso? É óbvio que se eu trocar as pessoas de lugar aqui, né? Isso vai ser uma outra forma de agrupamento. Então, caracteriza um arranjo, né? Então, a gente vai ter um arranjo de 9, né? Agrupados 7 a 7. De quantas maneiras eu posso pegar 9 assentos e agrupar, né, e assentar 7 pessoas. Então, pela fórmula, 9 fatorial sobre 9 menos 7, 2 fatorial, ele nem resolveu, né, coisas do neném, né? Ele quer mais encher o saco com a historinha que ele conta lá do que fazer você calcular alguma coisa, né? Muito bem. Eu jurava que isso era um navio, né, mas é um avião. Questão de número 4. Na questão de número 4, questão da Mackenzie, né? Mackenzie sempre dá uma apertada na história aí. Os números pares com 4 algarismos distintos que podemos obter com os elementos do conjunto 0, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são em número D, né? Quantos números eu consigo? Então, essa aqui eu vou fazer pelo princípio de contagem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Só que tem um detalhe. O 0 está na história. Se esse 0 entrar aqui, esse número tem 3 algarismos. Ok? Isso aqui não é uma senha de banco, isso aqui não é uma situação onde o 0 pode entrar na primeira casa. Se são números de 4 algarismos, eu não posso ter o 0 aqui, porque se o 0 entrar aqui, o cara passa a ter 3 algarismos, porque esse 0 à esquerda é desconsiderado numericamente,
né? Sabemos disso com certeza. Então eu vou criar duas situações, né? Uma quando o zero estiver preso aqui, porque aí eu sei que ele nunca vai poder entrar aqui, porque eu já aprendi ele aqui, uma vez que os algarismos precisam ser distintos. E vou criar uma outra situação quando aqui não for zero, quando aqui for 4, 6 ou 8, né? Por quê? Porque se os números têm que ser pares, eles precisam terminar com o número par. Então, em ambas as situações, eu estou considerando que esses números vão terminar com o número par, ok? Como eu travei o zero aqui, é uma única possibilidade, 0. Muito bem. Mas são 7 números no total. Se eu já usei um aqui, sobram quantos para cá? 6. Depois, 5. Depois, 4. Exatamente porque eu tenho que levar em consideração que os algarismos precisam ser todos distintos, né? Vimos bastante sobre isso também no primeiro módulo, na parte de princípio de contagem. Então, ou é uma situação dessa, né? Ou, logo isso é um sinal de mais, né? Isso, é isso, é isso. Toda vez que é E, é vezes. Ó. Ou, isso, é isso, é isso, é isso. Então, multiplica tudo, soma com multiplica tudo também, né? Multiplica os dois, melhor dizendo, depois soma os dois. Bom, aqui, né, eu tenho 3 possibilidades, né? Ou o 4, ou o 6, ou o 8, né? Então, são 3 possibilidades. Mas uma vez que eu só vou poder usar uma, dos 7, sobram 6. Mas como o 0 não está preso aqui, ele não vai poder entrar aqui. Então, olha só, usei uma aqui, sobraram 6, mas o 0 não pode entrar aqui. Ah, então para cá agora são 5. E para cá, 5 de novo. Ah, porque o cara que eu usei aqui eu não posso, mas o 0 que eu deixei de fora aqui, ele já pode entrar aqui de novo. E obviamente aqui então são 4. Tá ok? E aí fazendo essa conta, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120, mais 5 vezes 5, 25, vezes 12, vezes 10, 250, vezes 12, 300. Muito bem, 120 mais 300, 420 números pares distintos, números de pares com 4 algarismos distintos nesse conjunto de elementos. Ok? Tive que levar em conta aí uma situaçãozinha por causa desse zero aí. Fiquem atentos que isso pode cair no simulado. Hein? Questão número 5. Um buffet, ou buffet, sei lá como é que se fala isso, produz 6 tipos de salgadinhos e 3 tipos de doces para oferecer em festa de aniversário. Se em certa festa devem ser servidos 3 tipos de salgado, dos 6 que o buffet faz, e 2 tipos de doce, dos 3 que são feitos, o buffet tem X maneiras diferentes de organizar esse serviço. Bom, o que eu vou entender? Eu vou entender que eu estou diante de 2 arranjos. Um arranjo de 6 tipos de salgadinhos tomados 3-3 e outro arranjo de 3 tipos de doces tomados 2-2, porque dos 6 aqui eu tenho que escolher 3, né? E do 3 aqui eu tenho que escolher 2. E aí, como ele quer formas diferentes de organizar o serviço, isso é arranjo. Porque vai fazer diferença se, por exemplo, eu servir coxinha, quibe e risólio ou risólio, quibe e coxinha, né? Vai fazer diferença. Então, isso realmente é arranjo. Então, eu vou fazer agora a continha, pela fórmula que a gente já ensinou lá em cima. Olha lá, a fórmula é aquela ali, ó. E tá no módulo também, aí na apostila, né? Para vocês acompanharem se quiser. Então, eu tenho 6 fatorial sobre 6 menos 3, que é 3 fatorial, vezes, né? Porque aqui é uma coisa e a outra, não é uma ou a outra, por isso é vezes. 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1 fatorial. Resolvendo, eu posso cancelar esse 3 fatorial com esse, 6 fatorial dividido por 1, que é igual a 720. Ok, senhores? Então essa é a correção do módulo 4 de Matemática 1. Eu vou disponibilizar junto com o vídeo, né, na mesma postagem, o gabarito comentado da nossa apostila. Tenham uma boa noite.